Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E nesse vídeo de hoje eu quero tratar com vocês um pouco a respeito da solidão intelectual. É muito comum que as pessoas, quando elas decidem ingressar em uma vida de estudos, decidem buscar um aperfeiçoamento intelectual, elas acabam se sentindo bastante isoladas. Elas acabam sentindo que aquelas pessoas que antigamente elas tinham como seus amigos, como pessoas mais próximas, acabam se afastando. Você acaba, você acaba tendo uma série de diferenças que vão dificultar a sua conexão com várias pessoas. E cara, o que a gente pode falar a respeito disso? Eu sou o tipo da pessoa que eu me considero uma pessoa muito privilegiada porque eu tenho uma família muito grande e uma família que é muito amorosa. Então, assim, eu nunca senti falta. Nunca senti falta de afeto, nunca senti falta de amor. Sempre fui uma pessoa que eu fui e ainda sou muito querido pelos meus parentes. Apesar de que isso não significa que necessariamente eu vou ter 50 milhões de pessoas com quem eu possa conversar, vou ter muitas pessoas com quem eu posso falar das coisas que eu gosto, com quem eu posso me sentir livre para tratar de qualquer assunto. Não é assim. A pessoa ela te amar, a pessoa te amar, ela se importar contigo, se importar com o seu bem-estar, não necessariamente significa que ela vai conseguir se conectar, que ela vai se conectar bem contigo nesse nível, né, nesse nível mais da personalidade, que as pessoas elas consigam ter esse tipo de amizade. Não é uma coisa que necessariamente vai acontecer. Então, assim, eu sou o tipo da pessoa que, por um lado, eu não sinto falta de afeto. Eu não sinto falta de afeto, nunca senti falta de afeto. E talvez isso seja um problema que muitas pessoas passem, né? Porque eu reconheço que tem muita, mas tem muita gente. E, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu acho que talvez a maioria das pessoas não tenham aquilo que eu tive. Não tenham aquilo que eu tive, não tenham aquilo que eu tenho. Com relação à quantidade de amor, de afeto que eu acredito que não é proporcional. Tanto que o tanto de carinho que eu recebo dos meus parentes. E a minha família realmente é uma família muito grande. Então, assim, pessoal, com relação a isso, o que eu posso dizer? Eu acho que o certo é que, conforme a pessoa vai amadurecendo, ela consegue a capacidade de doar muito afeto, de doar muito carinho, de doar muita atenção. E ela necessite de pouca retribuição de volta. Você poderia dizer, Guilherme, tu não tá sendo um pouco hipócrita agora? Porque tu tá me dizendo uma coisa que tu não consegue praticar isso aí tão bem, não é? Já de uma vez que, se tu tá dizendo que a quantidade de carinho, de afeto que tu recebe dos teus parentes, ela é tão grande assim, então talvez tu nunca tenha passado por nenhuma dificuldade que exigisse com que você amadurecesse a tal ponto. Pode ser que tenha razão. Se você pensou isso, cara, pode ser que você tenha razão. Só que, note que isso não anula a verdade daquilo que eu disse. Não anula o conteúdo daquilo que eu falei. Você pode até estar dizendo que talvez o que eu esteja dizendo seja uma hipocrisia, ou você pode até estar dizendo talvez que seja algo muito difícil, ou muito idealizado, né, de ser praticado. Entretanto, ninguém pode pegar um ideal, ainda que seja um ideal que seja demasiadamente elevado, e por causa disso, anular totalmente a sua validade. A questão do ideal, o motivo de existência do ideal é que as pessoas elas vão se direcionando continuamente rumo a ele, ainda que você nunca consiga alcançá-lo em sua plenitude. Por exemplo, nós que somos cristãos, nós temos por ideal nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nós nunca seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos não dentro do espaço de uma vida. E talvez até mesmo se nós pudéssemos viver de maneira por um período de tempo indefinido, talvez isso não seria possível ainda a nós. Entretanto, isso não nos isenta da responsabilidade de estar sempre buscando ser cada vez mais parecido com Ele.
Deu pra entender? E outra coisa, cara, com relação, assim, à questão das conversas, né, desse tipo de interação, que é uma interação que é, de fato, muito importante, você vai ter que procurar a sua turma. Você vai ter que procurar a sua turma, isso é uma coisa que realmente não é fácil. Eu, particularmente, eu e o Guilherme Góes, eu acho que eu só consigo conversar direito sobre temas intelectuais com uma única pessoa. Talvez com duas. Então, assim, cara, isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender a conviver. E se porventura não tiver ninguém com quem tu possa conversar, com quem tu possa interagir desse jeito, bem, o que você vai ter que fazer? Tu vai ter que aprender a ficar sozinho, vai ter que aprender a interagir melhor com Deus. E hoje em dia a gente tem uma facilidade. Temos, por exemplo, a internet. É que eu estou, de certa forma, ainda que não de forma completa, mas estamos tendo uma interação, estamos tendo uma conversa aqui, eu e você. Então você nota, através da internet, a pessoa também tem esse tipo de facilidade. E tu consegue se conectar com várias pessoas. Eu não acho que seja correto a pessoa abdicar do seu crescimento pessoal justamente por causa disso. Até porque você nota que é o seguinte: toda a lei antiga e os profetas se resumem em dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós entendemos que Jesus Cristo é Deus encarnado. Ok. O que Jesus Cristo ensinou? Aquele que fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fez. O que ele está dizendo? E que depois vai ser retomado por o apóstolo Paulo. Amar ao próximo é a mesma coisa que amar a Deus. Se amar ao próximo é a mesma coisa que amar a Deus, voltamos aqui à estrutura do mandamento. Ame ao próximo como a ti mesmo. Olha só que coisa interessante. E eu consigo perceber isso, cara, muito aqui também dentro da minha família. Quando eu comecei a buscar uma vida de estudos, quando eu comecei a buscar me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, eu acabei puxando todo mundo que era próximo de mim para cima também. Então todo mundo acabou melhorando junto. E eu acredito, cara, que você buscar o seu próprio desenvolvimento também é um ato de amor ao próximo. E é um ato de amor ao próximo em vários sentidos. Se tu parar para pensar, por exemplo, uma pessoa inteligente, ela consegue olhar para uma outra pessoa, não apenas no seu estado atual, não apenas no seu estado fenomênico, não apenas no seu estado da sua aparência física imediata, ou como uma espécie de um competidor em um jogo de, de prestígio, em uma competição de prestígio, mas a pessoa que ela é de fato inteligente, ela enxerga o outro ser humano e as suas potencialidades. Se tu enxerga o outro ser humano e as suas potencialidades, você sabe, você tem uma noção muito bem do quão grande aquela pessoa pode ser, do quão desenvolvida aquela pessoa pode ser, do quão longe aquela pessoa pode chegar. E aí fica, cara, daí para tu conseguir ser mais efetivo, ser mais eficiente em amar o próximo, é apenas um passo. Ou seja, são várias as formas diferentes com que o desenvolvimento pessoal é um dever de amor para com o próximo. Eu quero que vocês entendam isso. Então, assim, cara, não desista do seu desenvolvimento pessoal. E outra coisa, você sabe que atrelado a isso, existe uma série de coisas que são extremamente importantes. Existe uma série de coisas que são extremamente importantes. Como, por exemplo, como citamos anteriormente, como o fortalecimento, bem como o desenvolvimento da tua própria família, daquelas pessoas que estão mais próximas de ti, como também a tua própria segurança, como também, cara, a tua própria proximidade para com nosso Senhor Jesus Cristo. São todas coisas que estão conectadas. Então, pode ser que seja
algo doloroso, você ter que se afastar de algumas pessoas que outrora eram seus amigos, você ter que se afastar de algumas pessoas que para você eram pessoas muito queridas e elas não necessariamente vão ter que, você vai ter que perder o sentimento que tem por aquelas pessoas. Eu me afastei de um monte de pessoas que são pessoas que eu amo de coração. São pessoas que eu tenho para mim como se fossem meus irmãos. Mas eu praticamente não converso mais com essas pessoas. Se essa pessoa estiver precisando de mim, eu tô falando aqui de mim, de Guilherme Góes. Se essa pessoa estiver precisando de mim, se por acaso tiver alguma situação em que eu possa praticar alguma atitude em benefício daquela pessoa, eu farei isso sem pensar duas vezes. Eu tenho coragem de empregar muito, muito, mas muito esforço para beneficiar aquela pessoa, para fazer o bem para aquela pessoa. Só que nós não temos mais aquela conexão, aquela amizade que tínhamos no passado. Porque hoje em dia estamos, né, nós estamos seguindo caminhos diferentes, nós já não acreditamos mais nas mesmas coisas, entende? Então, assim, são coisas. Cara, você é obrigado a amar todo mundo, você é obrigado a amar o seu próximo, mas não é obrigado a gostar de todo mundo. Entende? São coisas que às vezes parecem conflitantes, mas não são tanto quando tu entende direitinho o que significa cada uma das coisas e como que tu faz para separar direito cada uma delas.